Vamos ler Tiago, capítulo 4, do verso 4 ao 6. Vamos ler. Diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, quem sou eu diante de Ti, Senhor Deus? O Senhor criou tudo com a Sua fala e hoje eu estou aqui falando da Tua palavra. Eu sou apenas um vaso medíocre, um vaso frágil de barro, levando uma palavra gloriosa para a igreja. Mas como eu ouvi hoje, a pregação faz tudo, apenas pregue. Então que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha fazer a obra nos corações e também no meu coração pelo poder da Tua palavra. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Então, nós estamos em Tiago, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Tá, Suzana? Tiago 4, do 4 ao 6. Diz assim no versículo 4: Adúlteros. Tiago, como a gente tem visto todo domingo, ele parece ser um homem bem rude, não é? Alguns estudiosos, alguns comentaristas dizem que Tiago, ele parece até os profetas do Antigo Testamento, a linguagem que ele usa. E aqui ele chega numa parte em que ele não poupa palavras à igreja. Ele diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque o que significa adúlteros aqui nesse texto? Porque quando a gente lê a palavra adúlteros, o que vem logo na nossa mente? Homem casado que está com uma outra mulher, ou uma mulher casada que está com uma outra mulher, ou alguém solteiro que está com alguém casado, vocês sabem como é. Então quando a gente lê isso de cara, a gente pensa logo nisso. Adúlteros. Então alguns até pensam que a igreja estava cheia de adultérios carnais, físicos. Mas será que é disso que Tiago está falando? Quando chama a igreja, aqueles cristãos de adúlteros, será que é disso que Tiago está falando? O que a gente viu nos versículos passados, da semana passada, é que aquelas pessoas guerreavam entre si, tinha contendas na igreja, e isso vinha da onde? Tiago diz que tudo isso vinha das paixões que guerreavam dentro das pessoas. Paixões que lutam e guerreiam. Eu falei para vocês que as linguagens aqui que Tiago emprega são linguagens de guerra, de militares que usam tanque de guerra. Então eu estava vendo essas coisas na igreja. Guerras, contendas que vinham das paixões que guerreavam nos membros, no coração das pessoas. Ele diz: vocês matam, invejam. Ele chega até a dizer que eles não têm porque não pedem, eles abandonaram a vida de oração. É como se eles tivessem abandonado Deus, grava isso. Vocês não têm porque vocês não pedem. Eles não oravam mais. E quando tinha aqueles que oravam, Tiago ainda dizia assim: e quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês estão pedindo mal.
Eles estavam pedindo o quê? Pedindo coisas para gastarem seus deleites. Tudo que aqueles irmãos estavam fazendo era pelo ego. Desde as contendas, as guerras, até as orações. E até mesmo a ausência das orações. Quando as orações se vão, que ficam são homens. Deus não entra mais. Quando a igreja para de orar, quando a gente abandona a vida de oração, é como se a gente estivesse abandonando Deus e caminhando com as nossas próprias pernas. É como se a gente estivesse dizendo, a gente não precisa mais de Deus. A gente se garante. Então esse é o contexto aqui, depois que Tiago fala de tudo isso, sendo que ele já falou várias vezes sobre a língua. Então nessa parte ele diz assim, adúlteros. Será que ele está falando de relação sexual? Será que ele mudou o tema do nada? Meus irmãos, na minha opinião, e de muitos estudiosos também, não. Quando ele chama adúlteros aqui, ele não está falando daquele irmão que está praticando um ato sexual ilícito. Ele não está falando disso. Tiago está dizendo aqui que eles são adúlteros, sabe por quê, irmã? Porque eles estão traindo Deus com o mundanismo. Entende? É como se Deus aqui fosse o esposo. E a igreja trocando Deus pelo ego, pelo mundanismo, pelas paixões. E Deus está sendo traído aqui. Não é a mulher da igreja, não é o marido da igreja. A igreja está abandonando Deus, a palavra de Deus, a vida com Deus, para se deleitar nas paixões carnais, nas guerras, na inveja, nas contendas, no ego, em tudo isso. Então alguns têm proposto que a luta aqui de Tiago é contra o mundanismo que entrou na igreja. É aquilo que vocês já sabem, que muitos já falam, é quando o mundo passa a penetrar e a fazer parte dos irmãos da vida da igreja. Individual e também a vida da igreja coletiva, no todo. O mundo dentro da igreja não tem mais diferença. Então é disso que Tiago está falando. Então ele já usa essa linguagem forte. Algumas versões dizem assim, infiéis. Talvez fique mais claro aqui a ideia, né? Infiéis, vocês traem a Deus. Se você cometer adultério com a sua mulher, já é algo terrível. Agora imagine você ser chamado de adúltero por estar traindo Deus. Você ser chamado de infiel, não para com o seu cônjuge, que já é algo grave, mas agora é para com Deus. Essa linguagem existia também no Antigo Testamento. Se você for ler o livro de Oséias, tem muito disso. Oséias acaba padecendo da maneira como Deus já, de alguma forma, padecia com o seu povo. Quando Israel caía na idolatria, adorava outros deuses, se prostrava ao mundo. Quem é o traído da história? Deus. Deus está sendo traído aqui. Então é por isso que o Tiago usa essa linguagem forte, adúltero. Eu já falei para vocês, irmãos, olha, tem horas que a gente só acorda, tem horas que os nossos olhos só se abrem quando a gente de fato recebe uma palavra dura que caracteriza a gente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu seja um mentiroso compulsivo, e todo mundo sabe que eu sou mentiroso. Eu minto, eu invento história. Eu conheci pessoas assim, que mentiam e nem sentiam. Inventava que tinha passado em concurso público e não tinha. Inventava que o pai era aquilo. A gente via de perto essas coisas. Eu falei, meu Deus, como isso? Todo mundo sabe que não é. Que inventavam coisas para as mulheres. Mentiroso, vamos supor que eu fosse. Qual é a melhor forma de eu acordar? Ou quais são as chances que eu tenho para eu acordar? Se ninguém fala nada, eu estou em paz com a minha mentira, entende? Agora, se vem um homem de Deus, um profeta, um irmão, um querido, talvez, fala assim, rapaz, você já reparou que você é a pessoa mais mentirosa que tem na igreja? Ou eu vou te odiar para o resto da minha vida, ou eu vou te odiar para sempre,
eu vou tomar um choque. Mas nunca ninguém me disse isso. Se eu sou mentiroso, eu sou filho do diabo. Porque a Bíblia fala que ele vive mentindo, ele é o pai da mentira. Então, ou eu vou me voltar contra você, ou eu vou ouvir a sua palavra, ainda que seja uma palavra de amor. Para de mentir, mentirosinho, para. E eu vou falar, como eu sou mentiroso? Então, eu sou filho do diabo, porque eu vivo mentindo como ele vive mentindo. Então, uma das formas da gente acordar é quando a palavra vem dizendo, você tem traído a Deus o tempo todo. Quando a gente vê isso no livro de Malaquias, quem estudou sabe. Vocês têm roubado a Deus, vocês têm profanado a Deus, mas como? Onde que nós roubamos a Deus? O que a gente faz? E o profeta vai e fala. Vocês roubam a Deus quando não contribuem, os órfãos e as viúvas estão padecendo, e tem toda aquela mensagem do livro de Malaquias. Mas o interessante é a resposta do povo. Quando, Senhor? Onde que a gente tem feito essas coisas? Aí Deus tem que mostrar, tem que provar. Então Tiago está usando de um recurso aqui que é válido, que funciona. Ele está escrevendo com amor, mas ele está falando a verdade. Porque a maneira de purificar a igreja, a maneira de trazer de volta a igreja, é pregando a verdade, é falando a verdade para a igreja. Então por isso que ele diz adúlteros. E onde está o adultério deles? Aqui, a gente continua lendo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, olha onde está o adultério. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Irmãos, eu vi um erudito da igreja falando sobre isso. Ele me chamou a atenção, ele disse assim, olha o termo que Tiago usa, ele está dizendo para a igreja, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Você sabe o que significa? Ele começou a apontar os inimigos que Deus tem. Na minha opinião, foi de propósito, é para a gente sentir mesmo o espinho na carne vindo, né? Ele começa dizendo assim, só vou dizer para vocês os inimigos de Deus. Aí ele começa, o diabo é o inimigo de Deus. Pecado. A morte é o inimigo de Deus. E você, cristão, que tem amizade com o mundo, também é inimigo de Deus. Aquele texto que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito bonito, mas ele diz assim, e se Deus estiver contra nós, quem será por nós? Quem? Então é por isso que Tiago quer que a igreja acorde. Se Deus é contra nós, porque está dizendo, há uma inimizade com Deus aqui. A Bíblia fala, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então ela é inimiga de Deus. Deus odeia a morte. E Tiago aqui agora está apresentando eles, olha, vocês estão fazendo amizade com o mundo. Vocês estão andando de mãos dadas com as coisas do mundo dentro da igreja. Vocês são inimigos de Deus por isso. Ele fala essas coisas para vir o arrependimento, para a gente abandonar tudo isso. Para abandonar essas práticas e se voltar para Deus. Porque terrível coisa é cair nas mãos de Deus. E só tem um que pode nos livrar das mãos de Deus. É o próprio Deus. O próprio Deus. É claro que depois lá no final ele vai dar o remédio para isso. Não é hoje que eu vou pregar sobre esse verso, mas olha o verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Há uma maneira de reverter isso. Não está tudo perdido. Se você tem andado de mão dada com isso, está sendo amigo do mundo. Não está perdido. Tiago dá o remédio. Tiago não é aquele pregador que só bate e fere a ovelha, como muitos fazem. Tiago não é aquele pregador que só esmaga a igreja, que toda pregação é cajadada, é tudo na cabeça dos outros. Ainda tem irmão que fala assim, eu só gosto de pregação que é cajadada. É porque você só acha que está em cima dos outros, nunca em cima de você. Não é bom ser disciplinado, dói. Então Tiago não é esse tipo de pregador que vem para humilhar a igreja, para apontar o dedo e dizer, vocês são do diabo, vocês são isso. Se colocando como o melhor. Não, ele diz que ele chama eles de adúlteros, ele fala que eles estão sendo amigos do mundo, inimigos de Deus, mas lá no verso 7 ele vai dizer, submetam-se a Deus.
Esse é o remédio contra esse mundanismo que entra nas igrejas. Submetam-se debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro usa esse termo. Ele dá o remédio. Como eu vi hoje, um colega, um pastor pregando, quando Paulo, ele chama Timóteo de covarde. A gente teve as exposições na epístola de Timóteo. Paulo chama Timóteo de covarde. Estava se envergonhando do Senhor Jesus, estava se envergonhando de Paulo. E hoje na pregação eu vi isso, ele dizer, você é um covarde. Mas ao mesmo tempo que Paulo chama Timóteo de covarde, ele fala para Timóteo, tenha coragem. Ele aponta o erro, mas ele encoraja ao mesmo tempo. Lembra, Timóteo, da tua mãe, da tua avó que lia as Escrituras. Lembra, Timóteo, da sua fé que para mim é viva, como a da sua mãe. Então, no mesmo tempo que ele cutuca Timóteo, ele começa a encorajar. Até que chega no último capítulo e diz assim, Timóteo, prega a palavra. Ele encoraja. Ele não destrói Timóteo, ele encoraja. Então, Tiago, ele faz isso, adúlteros. As contendas estão muito no coração de vocês. A língua está afiada como uma espada. O orgulho crescendo. Então vocês estão perdidos? Não! Volte-se para Deus. Olha o verso 8, ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Há esperança. Até mesmo para aquele que tem andado de mãos dadas com o mundo, sendo cristão. Deus tem chamado o seu povo ao arrependimento. Não deixe o diabo dizer para você que está perdido, que acabou. Deus tem chamado você, arrependa-se. Volte a mim, eu estou aqui para você. Tiago é esse pregador. Mas é pesado estar como inimigo de Deus. Que isso venha doer o nosso coração, machucar a gente. Eu não vou apontar ninguém aqui. Mas enquanto eu prego, eu sei que você pensa, eu sei que você repensa, eu sei que você medita. Se há algo na sua vida que faz com que você esteja vivendo como se fosse inimigo de Deus, saiba que isso é grave. Pastor, mas está difícil. Clame até se libertar. Luta. Continue se aproximando do Senhor. Clame a Deus com humildade. Diz, eu dependo de Ti para vencer os meus pecados, o meu orgulho, as minhas paixões. Mas guerreia, luta. Tem muito cristão que está insensível hoje, que não sente mais quando peca, não sente mais quando fala mal, não sente mais nada. Às vezes é bom sentir dor, às vezes é bom sentir angústia, meus irmãos. Como eu já falei para vocês em outras pregações, a angústia pode ser uma boa companheira, dependendo do contexto da sua vida. É ruim sentir angústia, mas às vezes a angústia está te levando para Deus. É como se a angústia fosse um pregador dentro do seu coração, dizendo, eu estou te incomodando para você buscar Deus. Como o salmista dizia, na minha angústia, fugi do Senhor. Não foi isso? O que o salmista disse? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Então, ouvir, meditar, Senhor, eu tenho sido teu inimigo, ó Deus, esse ano todo. Ano passado eu estava melhor, mas esse ano eu não estou bem. Eu vou me voltar para Ti. Eu vou ser mais crente, Senhor. Eu vou lutar, eu vou abandonar uma por uma dessas práticas. Eu não vou esperar dia 31 para mudar de vida e dizer que 2020 vai ser uma bênção. Eu quero começar hoje, Senhor. Não falo mal, não vou mais esfaquear por trás, nem pela frente. As guerras e as contendas vão sumir. Tudo que Tiago está condenando aqui. Eu vou voltar a orar, e quando orar, eu não vou mais pedir para gastar em meus deleites. Eu vou pedir para que seja feita a sua vontade em minha vida. Eu vou orar para ser mais santo, porque eu sei que isso é a vontade de Deus. Eu vou orar para ser mais manso, puro de coração, porque é a vontade de Deus. No verso 5, Tiago diz assim, ou vocês acham
que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Medita nisso. Ou vocês acham que é sem razão, que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes? Parece simples entender essa parte aqui, não é? Pastor, entendi tudo. Já entendi. Eu entendi que o Espírito Santo que está em mim, ele tem fortes ciúmes. Então, quando eu estou caminhando com o mundanismo, com a amizade com o mundo, o Espírito começa a sentir ciúmes. Está claro o texto, é isso. Irmãos, eu vou dar aqui 4 traduções e interpretações para isso aqui. E depois eu vou dizer para vocês qual dessas está mais alinhada com o texto. Sabe por quê? Sabe qual é a dificuldade da gente? Foi traduzido em português a nossa Bíblia, não foi? Óbvio, está em português. Mas está escrito em grego. No grego não tem letra maiúscula para diferenciar Espírito do homem e Espírito Santo. Quando que a gente tem certeza que a Bíblia está falando do Espírito Santo? Quando vem Espírito Santo. Agora, quando só vem Espírito, e em grego não tem letra maiúscula, olha para a sua Bíblia, o Espírito aí está com letra maiúscula, mas no grego não tem isso de letra maiúscula para diferenciar as coisas. E como eu sei que é o Espírito Santo e não o meu Espírito? Como eu sei? Porque Paulo não fala o Espírito Santo que Deus fez habitar em vocês, tem fortes ciúmes. É uma interpretação possível, alguns creem nisso, sim. Mas aí eles vão dizer, o Espírito tem ciúmes. Aí para fugir um pouco, não, o Espírito Santo não pode ter ciúme. Então ele tem zelo. Aí muda, né? Fica mais bonito, ó. Ciúme, Espírito Santo. Ele não sente ciúme, ele tem um zelo. Aí eles vão adaptando. A outra tradução e interpretação para esse texto pode ser que o espírito do homem que Deus botou em nós, Deus tem zelo por isso que ele deu em nós, a vida que ele colocou em nós, esse espírito que ele soprou lá no Éden, que veio dele para nós, mas ele está falando do espírito do homem, não o Espírito Santo. É uma outra. E que Deus olha assim, deu vida para eles. Dei o espírito para eles, o espírito no sentido de fôlego de vida, de viver. Fiz tudo por eles, olha como eles estão. Mas tem uma outra aqui. A outra é que Deus tem ciúme do Espírito Santo, que é o tesouro dele, que ele deu para nós, e a gente está tratando ele assim. Olha, já foi a terceira. Estão gravando? Sim ou não? Estão gravando? Ou seja, como se Deus estivesse dizendo, meu Deus, eu estou com tanto ciúme, eu dei uma coisa tão preciosa para eles. Eles estão fazendo isso. Eles estão andando de mão dadas com o mundo quando eles têm o espírito. Ah, eu tenho ciúme do meu espírito, eu vou. E a outra, que é, mas o espírito do homem, olha só, presta atenção. Verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o espírito do homem que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Aí mudou tudo. É como o Tiago está dizendo, lembra das Escrituras que diz? Que o espírito de vocês é contencioso, invejoso, ciumento, e é por isso que tem tudo isso no meio de vocês? Essa é uma outra interpretação, então, irmão, são 4. Porque no grego não está Espírito Santo, está Espírito, pronto. Aí a gente tem que se virar para pesquisar e entender. Paulo está dizendo, por quê? Eu não vejo um texto do Antigo Testamento, porque ele cita a Escritura aqui. Ele cita a Escritura. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Deus fez habitar em nós tem força? Não tem um texto no Antigo Testamento dizendo que o Espírito Santo tem ciúme. Se ele citou a Escritura, ele está usando no Antigo Testamento. Mas cadê o texto? Ele diz, a Escritura diz isso. Cadê? A gente não achou. O que a gente tem é isso. Que a intenção do coração do homem, do espírito do homem, era totalmente voltada para o mal. Outros textos, que o coração do homem, o centro do homem, não o órgão que bate, ele é enganoso, mais enganoso, desesperadamente corrupto. É como se Tiago estivesse mostrando para eles, o que está dentro de vocês arde em ciúmes,
contendas, inveja, e a Escritura já dizia isso. Por que essa interpretação parece se encaixar mais com o texto? Parece se encaixar. Por causa do texto seguinte, do verso seguinte. Olha o que ele diz. Mas ele nos concede graça maior. Entenderam? Primeiro, Tiago denuncia o espírito mau do homem. O espírito de vocês é ciumento, é assim mesmo. Ué, Tiago, estamos perdidos? Aí ele continua, mas tem um porém. Deus te dá graça maior. Ou seja, a graça de Deus, ela é tão poderosa para lidar com essas coisas ruins que tem dentro de nós. Aí faz todo sentido. Qual sentido faz ele colocar que Deus nos dá graça maior? Se não for isso, denunciando o mal que está em nossos corações. Primeiro apontando, primeiro exortando, depois trazendo refrigério novamente. Meu espírito é assim, gente. Quando eu olho para isso, meu espírito arde em ciúmes, invejas, contendas. Aí eu lembro de Paulo dizendo, foi pela graça. Fiz tudo isso, mas sou o que sou pela graça de Deus. Quando o orgulho tentou tomar o coração dele, Jesus fala, minha graça te basta, Paulo, fica com esse espinho aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta. Então Tiago usa o mesmo termo, Deus nos dá uma graça maior. Lute contra o seu espírito, contra o seu coração. Poxa, pastor, eu achava que era o Espírito Santo que tinha ciúme de mim. Eu tenho quase certeza que não. Se for lá no céu, eu vou saber. Eu estava vendo uma entrevista do pastor Shed, um pastor batista. Tem até a Bíblia Shed, é uma excelente Bíblia de estudo. Você que quer estudar, pode comprar a Bíblia Shed. O Shed faleceu com 87 anos, mais ou menos. Eu estava vendo a entrevista dele esses dias, de 3 anos atrás. E o entrevistador daquele programa Vejam Só, né? Da Hit TV. Um programa lá, levaram o Shed. Aí ele perguntou para o Shed assim, Shed, quem escreveu o livro de Hebreus? O Shed, foi Priscila? Shed, não foi ela. Foi quem? Ele, eu acho que foi Apolo. Apolo? Não foi, não foi. Ó, Shed, mas olha só, quer saber de uma coisa? Com 86 anos ele estava. Eu tô pertinho de descobrir. Aí o entrevistador começou a rir. Shed não tinha um medo da morte, olha. Homem de Deus íntegro a vida toda. Ele brincou com a possibilidade de morrer. Não, mas eu tô pertinho de descobrir. Eu vou descobrir já quem foi que escreveu esse livro que não tem autor. Porque o livro de Hebreus não tem autor. Não começa dizendo eu, Paulo. Eu acho que foi Paulo. Né? Mas não está lá eu, Paulo. Eu sei que é alguém que conhecia muito o judaísmo. Ele diz, eu estou pertinho de saber. Esse texto eu vou saber um dia. Talvez demore um pouco mais. Mas eu sou inclinado a entender que ele está falando do espírito do homem, não do Espírito Santo. E que por isso, pelo fato do meu espírito ser caído, depois da queda, eu me corrompi, todos nós nos corrompemos, ele nos dá uma boa notícia, mesmo o seu espírito sendo essa coisa ruim, porque é teu coração. Mas ele fecha dizendo, mas Deus nos dá uma graça maior. Irmão, se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria mais aqui pregando. Se não fosse pela graça de Deus, os meus joelhos não estariam mais prostrados, nem em casa, nem na igreja. Se não fosse pela graça de Deus, eu não seria crente hoje. Para mim, é tudo pela graça. Porque Deus, de uma forma misteriosa, me provou ao ponto de eu perceber a grandeza da malignidade do meu coração. De eu ter uma visão realmente horrível do meu ser. Então, olhando para isso tudo, eu digo, para quem eu irei? Para quem eu irei, se é tão mal assim? Tanta coisa ruim aqui dentro. Um ser humano carrega um mundo de malignidade dentro de si mesmo.
É, pastor, mesmo cristão, mesmo cristão. Um mundo de coisas ruins. Aí eu lembro da palavra de Jesus, na verdade de Pedro a Jesus, dizendo: para onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Então quando eu encontro essas coisas, eu fico tateando e eu tenho que encontrar Deus. Porque Ele é o único que satisfaz a minha alma. E é pela graça. Essa é a notícia, irmãos. Eu não sei, você entrou aqui hoje, de repente você entrou aqui hoje quebrado. Eu não sei. Triste, magoado, magoada, amargurada. Tendo que lutar contra o pecado dos outros, contra o pecado de si mesmo por causa do pecado dos outros. Aí junta um pecador com o outro. Tá? É um mundo de pecado dos dois. Aí são dois mundos, um dentro de um, dentro do outro. Você entra aqui. Aí Tiago vem com essa notícia para você. Deus te concede graça maior do que a podridão do teu espírito. A graça é abundante. Ela superabunda, ela é mais do que abundante. É uma cachoeira de graça. Deus não poupa a graça. As represas da graça já foram totalmente escancaradas. É por isso que a gente lê o Salmo lá no início. Ele é tardio em se irar. Ele não fica irado para sempre. Ele é compassivo, misericordioso. Assim como os céus estão mais altos do que a terra, é assim a graça dele para com as nossas vidas. É tudo pela graça. Eu estou caminhando para o final. Verso 6. Até terminar o 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos ler um texto de Provérbios. Vai aparecer aqui na frente para você não precisar procurar. A gente vai ler um texto de Provérbios. Vai aparecer aqui no telão. Capítulo 3. Três 29. Olha o que diz esse texto. Parece que Tiago, ele usou um pouco desses livros. Tiago, ele é conhecido como livro de sabedoria do Novo Testamento. Olha o verso 29. Foi? Isso. Olha o que diz. Conselhos de um sábio. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O texto de Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus é inimigo dos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. E é isso que o autor de Provérbios está dizendo aqui. No verso 34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A gente descobriu e já pregou sobre alguns homens soberbos e orgulhosos do Antigo Testamento aqui. Eu não vou falar porque hoje a gente já falou, Nabucodonosor foi um deles. E outros, e outros, e outros. Mas eu queria apresentar a vocês um que eu sei que vocês conhecem também, que para mim é o que mais chocou até hoje. Esse cara foi o que mais chocou para mim no Antigo Testamento. A gente vai ler 2 Crônicas 33. Olha o texto de 2 Crônica 33. Um homem que era soberbo, mas se humilhou. Da soberba à humildade. Olha o que aconteceu com ele. Isso.
É o Manassés. Olha o que diz. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestiais. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rimon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira em Israel. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Dá uma pausa. Deus sempre avisa. Ele falou a Manassés. Continua. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora, em sua angústia, eu estou falando de um homem que fez feitiçaria, magia negra, queimou os filhos no fogo, por causa de deuses pagãos, adorava a estrela, sol, lua. Queimar filho. Queimou filho no fogo. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. A pergunta que eu faço essa noite: até onde vai o favor de Deus? Um homem soberbo agora está humilhado. E Tiago diz assim: Deus dá graça aos humildes, porque Tiago sabe. O soberbo, Deus vai se opondo, se opondo, se opondo, se opondo. Herodes morreu na sua soberba. A gente estudou isso na escola dominical. Foi comido de bicho pela sua soberba. Mas Manassés buscou o favor do Senhor. O seu Deus, já mudou, viu? Não tem mais deuses. Ele buscou o seu Deus, está aqui, no coração. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. É por isso que eles faziam aquela oração: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque eles sabiam que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era um só Deus. Eles oravam assim: é esse Deus que eu quero, não é o das outras nações. O Deus que eu quero é o de Abraão. Eles voltavam à lembrança. Olha o verso 13, que bonito. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que ele trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Meus irmãos, Tiago conhecia tudo isso. Muito importante a gente conhecer o caráter do nosso Deus. Às vezes a gente fica assim: eu não vou buscar Deus não, que eu estou tão envergonhado pelos meus pecados, pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei. Se você pecou,
vá a Deus, porque se ele perdoou Manassés, quanto mais vocês, filhos de Deus. Eu vou fechar lendo Tiago mais uma vez, que é só essa parte, e depois a gente vai ler o último texto, que é Isaías 57. Já pode até deixar no ponto. Lembrar sempre o que Tiago diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, antes de ler Isaías e caminhando para o final, uma das maiores lutas da minha vida é pela humildade. Uma das maiores lutas da minha vida é pela humildade. É encontrar um coração humilde em mim. Um coração que sem mácula possa dizer: Senhor, só Tu és o Deus do meu coração. Porque esses irmãos dessa igreja, eles tinham dois senhores, o mundo e Deus. Jesus já falou isso: vocês não podem servir a dois senhores. Eles tinham um ânimo dobre, dividido. E a minha luta é para ter um coração humilde, para que eu possa dizer: Senhor, o ar que eu respiro, tudo que eu faço, as coisas estranhas que acontecem na minha vida, as coisas que eu não concordo que acontecem na minha vida, eu quero ter humildade suficiente para dizer como Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muita humildade e humilhação. Ele podia se voltar contra Deus e morrer, mas ele diz: Deus é bendito, independente das coisas que acontecem. E eu fecho com esse texto: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O remédio é esse: humilhem-se, contrição de coração. Deus vai dar novo ânimo para a gente. Isso é uma promessa. Eu habito no lugar alto, mas eu habito com os humildes também. Ele está lá no palácio celestial, mas no coração do humilde e contrito. Que essa mensagem venha edificar a nossa vida e que a gente possa sair daqui e não esquecer essa mensagem. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua vida e que a gente seja mais humilde a partir de hoje. Amém? Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Ó Deus, perdoa, Senhor Deus, das vezes que nós fomos orgulhosos. Nós somos orgulhosos com os irmãos, Senhor, que a gente vê, quanto mais contigo que a gente nem vê. O orgulho é o veneno da alma. Ele destrói, Senhor. Ele nos corrói por dentro. O humilde, ele é apressado em esquecer o mal que lhe foi causado. Ele se apressa para esquecer, Deus, e se esquece. Perdoe, ó Deus, a minha soberba, a soberba dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor venha dar novo alento e novo ânimo ao nosso coração. Eu peço que por sua graça, somente pela sua graça, que o Senhor venha nos dar um coração disposto a te obedecer. Um coração tão humilde que possa dizer com lágrima nos olhos: o meu Senhor
morreu por mim numa cruz e eu não me envergonho dele. Ele é o meu Deus para sempre. Crave Jesus Cristo em nossos corações, Senhor. Crave a mensagem do Evangelho em nossos corações. Tira dos nossos lábios toda murmuração e blasfêmia. Limpa os nossos corações também desses males. Crie em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. É a minha oração. Eu imploro a Ti, Senhor. Nos dê um coração humilde para a Sua glória em Cristo Jesus. Amém e amém.